Você já sentiu que sua alma clama por paz? Já passou por noites em claro, buscando uma resposta, um milagre, um alívio para suas dores? Santa Clara de Assis, a protetora dos doentes e aflitos, pode ser a luz que você tanto precisa. Muitos desconhecem a profundidade de sua fé, os milagres que realizou e como sua intercessão continua transformando vidas. Mas hoje, juntos, vamos nos conectar com sua presença divina e abrir nossos corações para sua poderosa intercessão. Santa Clara não apenas abandonou uma vida de luxo para seguir a Deus, mas também enfrentou desafios inimagináveis. Sua fé era inabalável e, através dela, testemunhamos curas inexplicáveis, proteção contra inimigos e sinais divinos que ecoam até hoje. E é por isso que agora eu convido você a fazer uma oração comigo. Se há algo que pesa no seu coração, se há alguém que precisa de um milagre, essa é a sua chance de colocar sua fé em ação. Vamos orar juntos e, no final, eu quero que você deixe nos comentários o nome da pessoa por quem devemos interceder e a cidade de onde está nos assistindo. Vamos formar uma corrente de oração poderosa. Antes de começarmos a oração, eu quero que você respire fundo, acalme sua mente e abra seu coração. Imagine Santa Clara ao seu lado, ouvindo suas preces, intercedendo por você. Agora, com toda a fé, repita comigo: Ó Santa Clara, filha abençoada de Deus, exemplo de pureza, o amor e entrega, tu que abandonaste todas as riquezas para viver na simplicidade, ensina-nos a confiar plenamente no Senhor. Intercede por nós junto a Ele. Ilumina nossos caminhos, afasta nossas angústias e fortalece nossa fé. Santa Clara, que curaste enfermos, protegeste os necessitados e venceste batalhas com tua oração, vem ao nosso auxílio agora. Acolhe nossas dores, sara nossas feridas, traz a paz que tanto buscamos. Com humildade e esperança, colocamos diante de ti os nomes daqueles que precisam de um milagre. Pausa para o público refletir e mentalizar os nomes daqueles que desejam interceder. Que tua luz brilhe em nossas vidas e que tua intercessão nos conceda a graça que tanto necessitamos. Santa Clara, rogai por nós. Amém. Agora me diga, para quem você dedicou essa oração? Qual é a sua maior aflição? O que você mais deseja? Que Santa Clara interceda por você. Deixe aqui nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e orar juntos por essas intenções. E aproveite esse momento para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa oração com aqueles que precisam de uma bênção hoje. Santa Clara não nasceu santa. Antes de se tornar um símbolo de pureza e devoção, ela foi uma jovem como qualquer outra, mas com um coração sedento de Deus. Nascida em 1193 na cidade de Assis, na Itália, Clara era de uma família nobre e cresceu cercada de privilégios. Seu futuro estava praticamente traçado. Um casamento vantajoso, vida de luxo e status na sociedade. Mas algo dentro dela queimava diferente. Desde pequena, Clara ouvia falar de São Francisco de Assis, um jovem rico que abandonou tudo para viver em pobreza absoluta, servindo aos pobres e doentes. Suas palavras mexeram com o coração de Clara, que não tardou a buscar esse mesmo caminho. Com apenas 18 anos, tomou a decisão mais ousada de sua vida. Fugiu de casa na calada da noite, abandonando sua família e riqueza para se entregar completamente a Deus. Diante do altar, trocou seus vestidos luxuosos por um simples hábito religioso, cortou seus longos cabelos e se colocou inteiramente sob a proteção de Cristo. Foi assim que nasceu a Ordem das Clarissas, uma congregação dedicada à oração, ao serviço e à vida de extrema pobreza. Mas sua jornada não seria fácil. Clara enfrentou perseguições, doenças e até ataques diretos ao convento onde morava. Mas sua fé inabalável a tornaria uma das maiores santas da história. Santa Clara não era apenas uma mulher de oração. Sua fé era tão forte que o próprio Deus manifestava milagres através dela. Um dos mais impressionantes aconteceu durante um ataque ao convento de São Damião. Soldados invasores prontos para destruir tudo avançavam em direção ao mosteiro.
Clara, sem temer a morte, pegou o Santíssimo Sacramento e se colocou diante dos invasores. De repente, um brilho sobrenatural emanou da Eucaristia, e os soldados, tomados pelo pavor, fugiram sem olhar para trás. O convento foi salvo pela fé de Clara. Outro milagre notável foi sua cura instantânea. Durante anos, Clara sofreu de doenças graves, debilitada e sem forças. Mas em sua última enfermidade, Jesus apareceu a ela e concedeu-lhe forças para continuar sua missão, permitindo que vivesse até os 59 anos. Algo raro para a época. Até mesmo após sua morte, Clara continuou operando milagres. Muitas pessoas relataram curas inexplicáveis ao tocar seus pertences ou rezar diante de seu túmulo. E você? Você acredita em milagres? Já sentiu a presença de Santa Clara em sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Após sua morte, os milagres de Santa Clara continuaram se multiplicando. O povo já a venerava como santa e a Igreja logo reconheceu sua santidade. No ano de 1255, apenas 2 anos após sua morte, o Papa Alexandre IV a canonizou oficialmente, reconhecendo-a como um dos maiores exemplos de santidade e entrega a Deus. Hoje, Santa Clara é a padroeira da televisão e das comunicações, um título que muitos não conhecem. Isso porque, em seus últimos dias, quando já estava muito doente e não conseguia sair da cama, ela teve uma visão milagrosa. Conseguiu ver e ouvir a missa à distância, como se estivesse presente no local. Ela também é a protetora das pessoas enfermas, dos necessitados e de todos aqueles que buscam uma vida mais próxima de Deus. Santa Clara nos ensina que não importa o que temos ou o que deixamos para trás, a verdadeira riqueza está na fé e no amor ao próximo. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muitas outras histórias inspiradoras para fortalecer sua fé e trazer esperança para a sua vida. E agora me diga, qual foi o milagre que mais te impressionou? Você já sentiu a intercessão de Santa Clara em sua vida? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa nos próximos vídeos. Que Santa Clara ilumine seu caminho e traga paz ao seu coração. Santa Clara de Assis cresceu cercada pelo luxo de uma família nobre. Sua infância e juventude foram preenchidas por banquetes, tecidos finos e todas as promessas que uma vida aristocrática poderia oferecer. Mas havia algo dentro dela que nenhuma joia poderia satisfazer, um desejo ardente de viver para Deus. A jovem Clara não se conformava com a realidade ao seu redor. Enquanto suas amigas sonhavam com casamentos arranjados e títulos de nobreza, ela se encantava com histórias de santos e sentia que sua vocação estava em outro caminho. Sua alma ansiava por algo maior, algo que o ouro e o status jamais poderiam proporcionar. Foi então que ela ouviu falar de Francisco de Assis, um jovem que havia renunciado a tudo para viver na pobreza e servir aos necessitados. Suas palavras ecoavam como um chamado divino. Clara sentia o coração arder sempre que ouvia sobre suas pregações. Na noite do domingo de Ramos de 1212, tomada por uma coragem que só poderia vir da fé, Clara fugiu de casa. Deixou para trás seus vestidos luxuosos, sua posição social e qualquer plano que sua família tivesse para seu futuro. Ela correu até a igreja da Porciúncula, onde Francisco e seus irmãos a esperavam. Ali, diante do altar, ela tomou a decisão definitiva. Como símbolo de sua entrega total a Deus, Francisco cortou seus longos cabelos e lhe entregou um hábito simples, marcando o início de uma nova vida, uma vida dedicada à oração, à renúncia e ao amor incondicional a Cristo. A fuga de Clara não passou despercebida. Sua família ficou em fúria. Para seu pai e seus tios, sua decisão era impensável. Como uma jovem de sangue nobre poderia escolher a pobreza e a reclusão em vez de um casamento próspero? No dia seguinte, seus parentes a encontraram no convento, onde estava refugiada. Exigiram que ela voltasse para casa, prometeram riquezas, tentaram persuadi-la com todos os argumentos possíveis. Mas Clara já estava firme em sua escolha. Quando tentaram arrastá-la de volta, ela se agarrou ao altar e, num gesto de coragem inabalável, descobriu a cabeça, revelando os cabelos cortados, provando que já não pertencia mais ao mundo que eles tentavam lhe impor.
Ela declarou com convicção que sua única vontade era servir a Deus. O choque foi tanto que sua família, sem alternativa, teve que aceitá-la como uma religiosa. Logo depois, Clara foi enviada para o convento de São Damião, um lugar que ela transformaria em um refúgio sagrado para mulheres que desejavam viver no mesmo espírito de pobreza e dedicação total ao Senhor. Santa Clara não queria apenas seguir Francisco. Ela queria criar um espaço onde mulheres também pudessem se dedicar completamente à vida religiosa, sem interferências externas. Foi assim que nasceu a Ordem das Clarissas, um ramo feminino da espiritualidade franciscana, dedicado à oração, à humildade e à pobreza absoluta. Nenhuma delas possuía bens, nada lhes pertencia. Viviam apenas da caridade e da providência divina. A vida no convento de São Damião era extremamente rigorosa. Clara e suas irmãs dormiam sobre o chão duro, vestiam roupas simples e passavam longos períodos em oração. A alimentação era escassa, muitas vezes composta apenas de pão e água. Mas mesmo com tantas privações, o rosto de Clara nunca expressava sofrimento. Pelo contrário, ela irradiava paz e felicidade, como se a proximidade com Deus fosse mais do que suficiente para preencher todas as suas necessidades. Com o tempo, outras mulheres começaram a se juntar a ela, atraídas por sua santidade e pelo exemplo de total entrega. A ordem cresceu e o convento se tornou um farol espiritual para toda a região. Os anos se passaram e Santa Clara se tornou uma líder não apenas para suas irmãs, mas para toda a cidade de Assis. Seu nome já era reconhecido pela sua santidade e pelos inúmeros testemunhos de fé. Foi então que ocorreu um dos milagres mais impressionantes de sua vida. Durante uma invasão à cidade de Assis, os soldados sarracenos, inimigos ferozes e sem piedade, avançavam para atacar o convento de São Damião. O pânico se espalhou entre as irmãs, que não tinham armas nem qualquer defesa contra os invasores. Mas Clara não se desesperou. Mesmo debilitada por sua frágil saúde, ela se dirigiu até o altar e, com suas mãos enfraquecidas, ergueu a hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento. Com o corpo de Cristo diante dela, Clara orou com toda a sua alma. Senhor, protegei vossas servas. Não permitais que este lugar sagrado seja profanado. De repente, uma luz intensa brilhou sobre o convento. Os soldados, aterrorizados, sentiram uma força invisível que os impedia de avançar. Sem explicação, fugiram em desespero, deixando o convento intacto. As irmãs que testemunharam tudo caíram em lágrimas de gratidão. O poder da fé de Clara havia salvado suas vidas. Santa Clara passou seus últimos anos de vida em um estado de fragilidade extrema. Seu corpo já não possuía forças, mas sua alma continuava firme, alimentada pelo amor divino. Foi nessa fase final que um dos milagres mais conhecidos aconteceu. Mesmo impossibilitada de se levantar da cama, Clara nunca perdeu sua devoção pela Eucaristia. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu. No dia de Natal, Clara ouviu e viu a missa sendo celebrada na igreja, mesmo sem estar lá. Como se estivesse diante do altar, acompanhou cada palavra, cada canto, cada movimento. Este foi um dos milagres que a tornaram padroeira da televisão e das comunicações, pois a igreja reconheceu essa visão como um sinal divino, uma antecipação de algo que, séculos depois, se tornaria realidade para milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 1253, Santa Clara faleceu, deixando um legado de fé, amor e devoção inigualáveis. Pouco tempo depois, em 1255, o Papa Alexandre IV a canonizou oficialmente, declarando-a Santa Clara de Assis. Até hoje, sua história e seus milagres continuam inspirando fiéis no mundo todo. Seu nome é lembrado como um exemplo de coragem, renúncia e amor incondicional por Deus. A decisão de Santa Clara de dedicar sua vida inteiramente a Deus não foi apenas um testemunho pessoal de fé, mas também um chamado que ecoou por toda a Europa medieval. Após a fundação do convento de São Damião e da Ordem das Clarissas, a fama de sua santidade se espalhou rapidamente.
Mulheres de diversas cidades passaram a ouvir sobre sua coragem, sua devoção e sua vida de renúncia. Muitas, movidas pelo desejo de viver da mesma forma, deixaram suas casas e riquezas para se juntarem a ela. Ao longo dos anos, novos conventos foram sendo estabelecidos, todos seguindo a mesma regra de pobreza absoluta, oração constante e total confiança na providência divina. Clara não apenas inspirou mulheres a se tornarem religiosas, mas também atraiu reis, nobres e pessoas influentes que passaram a respeitar e apoiar sua missão. Um dos maiores reconhecimentos veio do próprio Papa Gregório IX, que admirava profundamente sua devoção. O Papa chegou a sugerir que Clara suavizasse um pouco sua regra de pobreza extrema, permitindo que o convento tivesse algumas posses para sustento. Mas Clara, com firmeza e humildade, recusou. Ela acreditava que Deus proveria tudo o que suas irmãs necessitassem. Para ela, a verdadeira riqueza estava em viver sem nada, confiando completamente na graça do Senhor. Foi assim que a Ordem das Clarissas se espalhou por diversos países, tornando-se um dos maiores legados espirituais da Igreja Católica. Em meio à rotina de oração e penitência do convento, Santa Clara viveu um dos milagres mais conhecidos de sua história, a multiplicação dos pães. Certa vez, o convento estava passando por uma grave escassez de alimentos. Havia muitas irmãs, mas o pouco que tinham não seria suficiente para alimentar todas. As freiras estavam preocupadas, pois não havia doações chegando e os celeiros estavam praticamente vazios. Clara, vendo o desespero de suas irmãs, permaneceu serena. Ela sabia que Deus jamais abandonaria aqueles que confiam nele. Foi então que ela pegou os poucos pães que restavam e os abençoou com uma oração simples, mas cheia de fé. Poucos instantes depois, algo extraordinário aconteceu. Os pães começaram a se multiplicar diante dos olhos das irmãs. O que antes não era suficiente, sequer para metade delas, agora alimentava a todas com fartura. Este milagre foi um testemunho claro da providência divina. Santa Clara ensinou que, mesmo diante das maiores dificuldades, a confiança em Deus pode gerar abundância onde antes havia escassez. Esse relato se espalhou, e muitos passaram a ver Clara como uma intercessora poderosa, alguém cuja oração tinha um impacto real e milagroso na vida das pessoas. A amizade entre Santa Clara e São Francisco foi uma das mais marcantes da história da Igreja. Ambos partilhavam o mesmo ideal de vida simples e de absoluta confiança em Deus. Desde o momento em que Clara seguiu os passos de Francisco, sua ligação espiritual se fortaleceu. Ele foi seu guia, seu conselheiro e, ao mesmo tempo, seu irmão, na fé. Juntos formaram uma aliança inquebrantável baseada na pobreza, na oração e no amor pelos necessitados. Mas o tempo passou, e Francisco, depois de uma vida inteira dedicada à missão, ficou gravemente doente. Sua saúde se deteriorou, e ele passou a viver seus últimos dias em extrema fraqueza. Mesmo debilitado, fez questão de visitar Clara uma última vez. O encontro foi marcado por palavras de fé e despedida, e Clara, mesmo sofrendo ao vê-lo naquele estado, permaneceu firme, confiando no plano de Deus. Ela sabia que Francisco estava prestes a partir, mas também tinha a certeza de que ele estaria esperando por ela no céu. Quando Francisco faleceu em 1226, Clara sentiu profundamente sua perda, mas encontrou forças para continuar sua missão. Mesmo sem ele, ela manteve vivo o espírito franciscano, expandindo sua ordem e mantendo sua fé inabalável. Com o passar dos anos, Santa Clara começou a sentir os efeitos de uma doença que a acompanharia até o fim de sua vida. Seu corpo ficou fraco, sua mobilidade limitada, e os médicos da época nada podiam fazer para aliviar seus sofrimentos. Mas mesmo acamada, Clara nunca reclamou. Pelo contrário, sua fé apenas se fortaleceu. Seus últimos anos foram marcados por uma profunda comunhão com Deus. Mesmo doente, ela continuava a aconselhar suas irmãs, a fazer orações constantes e a ensinar sobre a importância da pobreza e da confiança divina. Foi nesse período que um dos milagres mais impressionantes de sua vida aconteceu.
a transmissão da Santa Missa à distância. Na véspera de Natal, Clara estava muito debilitada para ir até a igreja celebrar a missa com suas irmãs. Seu coração desejava estar lá, mas seu corpo já não lhe permitia sair da cama. Foi então que, de forma misteriosa e sobrenatural, Clara começou a enxergar e ouvir a missa como se estivesse presente na igreja. Cada canto, cada oração, cada detalhe da celebração estava diante de seus olhos, como se ela estivesse lá fisicamente. Este fenômeno foi reconhecido mais tarde como um dos primeiros sinais da futura invenção da televisão, razão pela qual Santa Clara foi declarada padroeira das comunicações e da TV. Seus últimos dias foram dedicados à oração e à contemplação. Quando percebeu que sua hora estava chegando, pediu para que suas irmãs não chorassem, pois sabia que em breve estaria na presença de Deus. E no dia 11 de agosto de 1253, Santa Clara de Assis partiu para a eternidade, deixando um legado de fé e amor que jamais seria esquecido. A santidade de Santa Clara era inquestionável. Seus milagres, sua devoção e sua vida de total entrega a Deus foram testemunhados por muitos. 2 anos após sua morte, em 1255, o Papa Alexandre IV a declarou oficialmente Santa da Igreja Católica, reconhecendo seus feitos e sua influência espiritual. Hoje, Santa Clara é venerada em todo o mundo. Seu nome é lembrado não apenas pelas clarissas, mas por todos aqueles que buscam proteção, cura e um exemplo de fé inabalável. Seus milagres continuam sendo relatados, suas orações são recitadas por milhões. E sua história segue inspirando fiéis a viverem uma vida mais próxima de Deus. Mesmo após séculos de sua morte, Santa Clara continua a interceder por aqueles que clamam por sua ajuda. Seu legado permanece vivo e sua luz nunca se apagará. Santa Clara de Assis não foi apenas uma santa de seu tempo. Ela se tornou um farol para a Igreja Católica, um exemplo de entrega, humildade e fé inabalável. Seu nome ecoou além das paredes do convento de São Damião, alcançando reis, papas e fiéis de todas as partes do mundo. O impacto de sua vida e de sua ordem foi tão grandioso que, ainda em vida, Clara recebeu cartas pessoais de diversos papas, reconhecendo sua importância para a Igreja. O Papa Gregório IX, impressionado com sua santidade, desejava conceder privilégios à sua comunidade. Mas Clara, com sua humildade, recusava qualquer concessão que enfraquecesse seu compromisso com a pobreza absoluta. Ela lutou incansavelmente para que sua ordem fosse reconhecida oficialmente sob uma regra própria, diferente das demais ordens religiosas femininas da época. Queria garantir que as clarissas seguissem os mesmos princípios de renúncia e simplicidade estabelecidos por Francisco de Assis. E essa perseverança deu frutos. Em 1253, pouco antes de sua morte, o Papa Inocêncio IV aprovou a regra de Santa Clara, tornando sua visão um legado eterno dentro da Igreja. Essa foi a primeira regra monástica escrita por uma mulher a ser oficializada pelo Vaticano, algo revolucionário para a época. Clara não apenas viveu a fé, ela mudou a história da Igreja com sua coragem e determinação. Santa Clara passou sua vida inteira dedicada à oração, e foi através dessa oração que ela salvou sua cidade natal, Assis, de uma tragédia. Em meados do século XIII, quando Clara já estava bastante debilitada, um novo perigo ameaçava o convento e toda a cidade. O exército do imperador Frederico II estava avançando, e os soldados mercenários, conhecidos por sua brutalidade, estavam prontos para saquear Assis. O povo temia o pior. Sabiam que se o exército inimigo tomasse a cidade, não haveria misericórdia para ninguém. Mas Santa Clara, mesmo doente e fraca, não se deixou abalar. Ela pediu para ser levada até a muralha do convento. Com suas últimas forças, ergueu o Santíssimo Sacramento, segurando o ostensório diante dos invasores. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma luz brilhante, quase cegante, emanou da hóstia consagrada. Os soldados, que se preparavam para invadir o convento, ficaram paralisados como se uma força invisível os impedisse de seguir adiante. O medo tomou conta deles,
e, em pânico, recuaram. Não houve luta, não houve resistência humana. Foi a fé de Santa Clara que, mais uma vez, salvou sua cidade e suas irmãs. Esse milagre foi testemunhado por muitos e reforçou a certeza de que Clara era verdadeiramente abençoada por Deus. Sua oração não apenas acalmava corações aflitos, mas também mudava o curso dos acontecimentos. Os últimos dias de Santa Clara foram marcados por paz e serenidade. Mesmo em meio a dores e fraqueza, sua alma estava em plenitude, como se já estivesse experimentando a presença de Deus. Ao seu redor, suas irmãs choravam. Sabiam que estavam prestes a perder sua guia, sua mãe espiritual, aquela que as conduziu pela fé durante tantos anos. Mas Clara não sentia medo. Pelo contrário, suas palavras finais foram um testemunho de sua fé. Vá segura, minha alma, pois tens um bom guia para o caminho. Aquele que te criou também te santificou e sempre te guardou. Vá, pois ele te ama, ele te espera. Com um sorriso sereno, Clara fechou os olhos. Seu espírito se entregou a Deus no dia 11 de agosto de 1253, cercada por suas irmãs, em meio às orações que sempre foram o centro de sua vida. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. Pessoas de todas as partes vieram prestar homenagem à santa que, com sua vida de renúncia e amor, se tornou um verdadeiro reflexo da luz divina. Santa Clara não precisou esperar séculos para ser reconhecida oficialmente como santa pela Igreja. Seus milagres, sua devoção e o impacto de sua vida eram inquestionáveis. Por isso, apenas 2 anos após sua morte, em 1255, o Papa Alexandre IV a canonizou, declarando-a Santa Clara de Assis. Foi um dos processos de canonização mais rápidos da história da Igreja. O povo de Assis já a venerava antes mesmo do reconhecimento oficial. Milhares de fiéis se dirigiram ao seu túmulo e relatos de curas milagrosas começaram a surgir. Pessoas enfermas, desesperançosas e aflitas afirmavam que, ao rezar com fé, pedindo sua intercessão, recebiam graças e milagres inexplicáveis. A devoção a Santa Clara cresceu rapidamente. Sua ordem continuou a se expandir, e conventos clarissas foram fundados em várias partes do mundo. Mais tarde, a Igreja Católica a proclamou padroeira da televisão e das comunicações, devido ao milagre em que ela viu e ouviu uma missa à distância, sem estar presente fisicamente. Hoje seu nome é lembrado não apenas pelos religiosos, mas por todos aqueles que buscam proteção, auxílio e um exemplo de vida santa. Séculos se passaram, mas a presença de Santa Clara permanece viva. Seu legado continua transformando vidas, e sua intercessão segue sendo um refúgio para aqueles que buscam a Deus em momentos de angústia. Milhares de devotos pelo mundo ainda relatam milagres atribuídos a ela. Doentes são curados, dificuldades são superadas, corações aflitos encontram paz. Suas palavras, seu testemunho e sua fé são um lembrete de que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na entrega total a Deus. Em Assis, onde tudo começou, seu convento e seu túmulo ainda são visitados por peregrinos que buscam sentir a presença daquela que brilhou como um farol de esperança e fé inabalável. Santa Clara nos ensina que a oração tem poder, que a fé pode mover montanhas e que, mesmo diante das maiores dificuldades, Deus nunca nos abandona. Sua história não é apenas um conto do passado, é uma lição eterna para todos que desejam viver com propósito e plenitude. Santa Clara de Assis partiu deste mundo há séculos, mas sua presença continua viva. Ela não foi esquecida, sua história não se apagou. Seu legado se tornou um pilar da fé cristã. Desde sua canonização em 1255, fiéis do mundo todo passaram a recorrer à sua intercessão. O convento de São Damião, onde Clara viveu e onde sua luz brilhou intensamente, se tornou um local sagrado, visitado por milhares de peregrinos em busca de paz e milagres. E os milagres continuam. Testemunhos surgem constantemente provando que a fé em Santa Clara não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade que toca vidas até os dias de hoje.
Muitos dizem que, ao rezar com devoção e pedir sua intercessão, encontram respostas para seus problemas, curas para suas doenças e forças para enfrentar desafios impossíveis. Os relatos vêm de todas as partes do mundo. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina relatam curas inexplicáveis. Famílias em crise encontram esperança. Corações aflitos recebem paz. Santa Clara não abandonou aqueles que clamam por sua ajuda. Sua presença ainda é sentida. Sua intercessão ainda é poderosa. E é por isso que, se você precisa de um milagre, se há algo que pesa no seu coração, hoje é o dia de entregar essa dor para Santa Clara e confiar na graça divina. Os milagres atribuídos a Santa Clara não são apenas histórias antigas. Ao longo dos séculos, inúmeros casos foram reconhecidos pela Igreja como sinais de sua intercessão. Entre os relatos modernos, muitos fiéis contam que, ao acender uma vela e orar com fé, pedindo a intercessão de Santa Clara, encontram soluções para problemas aparentemente sem saída. Histórias como a de uma mulher que, ao receber um diagnóstico devastador, recorreu a Santa Clara com toda a sua fé. Médicos diziam que não havia esperança, mas após noites de oração, um exame confirmou que a doença havia desaparecido sem explicação. Outro testemunho vem de um homem que perdeu tudo financeiramente e estava prestes a desistir. Em desespero, ele foi até uma igreja, ajoelhou-se diante da imagem de Santa Clara e fez uma oração sincera, pedindo apenas forças para continuar. Dias depois, surgiu uma oportunidade inesperada e sua vida foi transformada. Casos como esses continuam surgindo. Santa Clara responde àqueles que a buscam com o coração sincero. Se você tem algo que deseja entregar a ela, este é o momento de fazer sua oração e acreditar no impossível. A história de Santa Clara não terminou com sua morte. Seu sonho e sua missão seguiram vivos através da Ordem das Clarissas, que cresceu e se espalhou pelo mundo. Hoje, existem conventos clarissas em diversos países. Milhares de mulheres continuam a seguir os passos de Santa Clara, dedicando suas vidas à oração e ao serviço a Deus, assim como ela fez. Mesmo séculos depois, a espiritualidade franciscana continua a atrair fiéis. A essência do que Clara pregou, a humildade, a confiança em Deus e a renúncia às vaidades do mundo, ainda toca corações e inspira vidas, e seu impacto não se restringe apenas às religiosas. Muitas pessoas, mesmo sem viver em conventos, seguem sua filosofia de vida, buscando simplicidade, fé e entrega total a Deus. Santa Clara continua sendo um modelo para aqueles que desejam se aproximar de Deus, independentemente de seu estado de vida. Vivemos tempos de incertezas, preocupações e desafios constantes. O mundo está cheio de distrações, medos e ansiedades que tiram a paz do coração. Santa Clara nos ensina algo valioso. O segredo da verdadeira felicidade não está nas riquezas, no poder ou no reconhecimento humano, mas na simplicidade e na confiança total em Deus. Ela nos mostra que não importa o que estamos enfrentando, sempre podemos recorrer à oração e encontrar força na fé. Hoje, Santa Clara é um símbolo de proteção, esperança e intercessão divina. Sua presença continua iluminando o caminho daqueles que desejam viver com mais propósito, paz e conexão espiritual. E você que chegou até aqui, saiba que não está sozinho. Santa Clara continua ouvindo aqueles que a chamam com fé. Sua intercessão não falhou no passado e não falhará agora. Santa Clara foi um exemplo vivo de que a fé pode mover montanhas. Sua vida nos ensina que, com Deus, nada é impossível. Se essa história tocou o seu coração, não guarde essa bênção só para você. Agora eu te convido a fazer parte dessa corrente de fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais histórias inspiradoras que podem transformar vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre hoje. E antes de sair, deixe nos comentários o nome da pessoa por quem devemos orar e de qual cidade você está assistindo. Vamos fortalecer nossa comunidade de oração. Santa Clara continua intercedendo por nós. Que sua luz brilhe sobre você e sobre todos aqueles que precisam de uma graça divina.